Se você acompanhou algum noticiário de ontem para hoje, você deve ter sido pego de surpresa. Pois é, estamos sob uma GLO. O governo federal, Lula, na pessoa do presidente da República, decretou uma GLO, uma garantia da lei e da ordem. A gente vai falar sobre a GLO, vai explicar para vocês o que é isso, o porquê foi decretado e vai perguntar para vocês: o brasileiro tem cara de otário mesmo? A gente vai falar sobre isso, porque o que aconteceu ontem é muito, muito estranho. Primeiro vamos entender o que é GLO, vamos entender o que é isso. GLO é o que a gente chama de garantia da lei e da ordem. Está previsto no artigo 142 da Constituição. Durante o período pré e pós-eleitoral, antes da posse de Lula, apoiadores do Bolsonaro brigavam muito para que o Exército assumisse uma GLO, e a GLO é uma ação que é tomada pelo Exército após uma ordem do chefe supremo, o presidente da República. Mas outros poderes também podem conclamar a GLO. Dá uma olhada o que diz o artigo 142 da Constituição da República. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Então, esses três poderes ficam sob a autoridade suprema do presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem, ou seja, a garantia da lei e da ordem. A grande questão é que o governo petista é absolutamente contra o Exército aplicar a GLO, as Forças Armadas aplicarem a GLO. E aí, o que leva nós, brasileiros, estarmos diante de uma GLO nesse momento? O crime organizado. O que leva é a insegurança. Está pegando muito mal. Lula quer melhorar a sua imagem. E para melhorar a sua imagem, eles têm que fazer alguma ação paliativa, alguma coisa que parece ser efetivo, mas não é. Vamos lá. Primeira matéria que eu vou trazer para vocês é a matéria da CNN. Entendo que a GLO, medida tomada por Lula para aumentar a segurança no país, ou seja, é para mídia, como essa aqui, o CNN, dizer que o Lula está fazendo alguma coisa para aumentar a segurança no país, o que é uma mentira. Isso aqui não tem efeito prático, vocês vão entender o porquê. Forças Armadas deverão atuar nos portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, além das fronteiras do Brasil, para combater a entrada de drogas e enfraquecer o tráfico. Peraí, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Nós temos, principalmente o estado do Rio de Janeiro, a gente viu Bahia, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, um estado de violência, um caos. Mas no Rio a coisa foi mais acentuada. A questão das milícias lá pondo fogo em ônibus, e aí o governador do estado do Rio de Janeiro pediu socorro para o Lula. Falou: pelo amor de Deus, manda o exército para nos ajudar, porque só a polícia militar não dá conta, ainda é impedido de adentrar com a polícia militar no morro, então eu preciso de ajuda. O que aconteceu? O Lula falou: não vou nem analisar isso, não vou nem olhar isso. E aí, por mais de 2 semanas, ignorou o pedido de socorro do governo do Rio de Janeiro. Só que aí a mídia caiu batendo em cima do Lula, desceu o sarrafo mesmo, porque a segurança pública está um caos. E aí, grandes artistas, a maioria dos artistas, dos parceirinhos do Lula também estão ali no Rio. Não ficou só na população, começou a partir para outros. Teve caso aí de artista que teve casa invadida, teve caso de artista de apresentador da Globo que o marido foi assaltado e foi jogado de uma vala de mais de 7 metros. Então a coisa começou a tomar uma proporção tão grave que a lenha começou a comer no couro do Lula e do Dino. Porque o Dino quer o STF, mas a própria Folha de São Paulo falou: o Dino não faz nada além de ficar no Twitter, faz só ações paliativas. Não está fazendo nada, então como que ele vai para o STF desse jeito? Então o Lula resolve falar o seguinte: olha, eu não vou pôr o exército para correr atrás de bandido, não. Ou seja,
Está defendendo quem? A população, o exército ou o bandido? Se não vai pôr o exército para ir atrás dos bandidos. Então, o Lula, para falar que não está fazendo nada, depois de apanhar no lombo, faz essa GLO, mandando que as Forças Armadas atuem nos portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, além das fronteiras do Brasil, para combater a entrada de drogas e enfraquecer o tráfico. Espera aí. Portos e aeroportos já é ambiente federal. Isso aqui não é uma GLO e isso aqui não ajuda em quase nada. Na verdade, ele só falou, olha, agora eu vou dar poder para o Exército e para a Marinha para eles terem um pouquinho de poder de polícia também. Mas não mudou nada. Eles continuam nas áreas de uso federal, de atuação federal. Não mudou nada. Portos e aeroportos e regiões de fronteiras são áreas federais. E aí, a própria Jornal Metrópolis traz o descontentamento da turma do L. GLO de Lula em portos e aeroportos causa revolta na Receita Federal. O decreto de garantia da lei e da ordem, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclui a atuação do Exército e da Polícia Rodoviária Federal nos principais portos e aeroportos do país, provocou revolta e perplexidade em auditores da Receita Federal. O que surpreendeu auditores do fisco foi o fato de que a Receita, responsável pela maior quantidade de apreensões e atuação mais presente no combate às organizações criminosas nessas áreas, não esteve presente na cerimônia de anúncio e não foi mencionada por Lula, nem pelos ministros José Múcio, Defesa, e nem Flávio Dino, vice-presidente da União, o Nacional, dos auditores fiscais da Receita, o Klepper Cabral, afirma ser espantoso que ninguém da administração da Receita ou do Ministério da Fazenda tenha se lembrado que a função de fiscalização aduaneira é executada pelo órgão, ou seja, pela Receita Federal, e diz estranho uma GLO segmentada para essas áreas. Uma GLO que já é função da própria governo federal. Ou seja, é mais ou menos o seguinte, vou te dar um exemplo. É papel, vamos dizer, você tem um segurança do seu prédio. Você tem um segurança do seu prédio, que fica bem ali na portaria. E aí, o segurança é uma tranqueira. Toda vez que você chega lá, ele está dormindo. Toda vez que você chega lá, ele está dormindo. E aí, já foi roubado várias coisas do seu prédio, porque o segurança chega na hora de estar lá fazendo a defesa, ali ele fica na região da portaria, é onde ele é contratado para ficar, está dormindo. Aí você faz uma reunião do condomínio, e ele quer limpar a barra dele, porque todo mundo quer a cabeça dele, porque ele só faz cagada. Aí, ele vem com uma solução mirabolante. Olha, gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês estão reclamando que eu estou dormindo e tudo, mas agora eu tenho um novo plano para resolver o problema. Eu vou ficar na portaria. Aí todo mundo, mas onde você já fica na portaria, não mudou nada. Não, mas agora eu vou ficar na portaria com mais atenção. Tá de brincadeira, né? Então, assim, não dá para ser lógico e racional uma GLO nesse sentido. E aí, matéria do UOL, também tratando dessa GLO, Dino diz, né, o ministro da Justiça, Flávio Dino, GLO anunciada por Lula é diferente das anteriores. É mesmo, não tem efetivo, é um efeito placebo, como disse a Folha de São Paulo. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a garantia da lei e da ordem, anunciada nesta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é diferente das anteriores, que as polícias estaduais não serão substituídas, ou seja, não mudou nada. Tá? A GLO anunciada incide sobre áreas federais, mas já é do governo federal a responsabilidade de área federal. Lula não queria GLO em ruas e bairros, ou seja, Lula falou que não quer militares para prender bandido. Disse o ministro, na semana passada, Lula havia descartado a possibilidade de decretar uma GLO para controlar a crise na segurança pública no Rio de Janeiro. Recebeu pancada e mostra que Lula só atua, só trabalha pelos holofotes. E aí, para bom entendedor, quando ele vê uma GLO placebo dessa, vamos renomear GLO placebo. Uma GLO placebo. Quando a gente vê o resultado, a gente pensa assim, que existe
o que o Luiz Lima falou aqui numa bandidolatria no Brasil. Citando aí a matéria da Revista Oeste, que ele mencionou. A esquerda vota em massa contra aumento de pena para roubos e furtos e latrocínio. Confira os deputados que votaram contra, e aqui, quem quiser ver todos os deputados que votaram contra por estado, é só entrar na Revista Oeste. E aí o Luiz Lima falou, o projeto de lei 3780, que endurece as penas para os crimes de furto, roubo, golpes virtuais e latrocínio, que é o roubo seguido de morte, não teria chance de vingar no Brasil se dependesse dos deputados de partidos da esquerda. Aprovado na Câmara dos Deputados na última terça-feira por 269 votos a favor, o texto teve 87 pessoas votam contra aumentar a pena de crimes. Todos que votam contra o projeto são filiados ao PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSD, PV, PSB, PSD, MDB, Podemos e Solidariedade. Isso é uma vergonha. A esquerda privilegia o bandido e quem paga é o cidadão de bem, que precisa se enjaular para não sofrer ou até perder a vida. Para eles, o bandido sempre será a vítima. Isso é uma vergonha, né? Vamos ser honestos que a gente sente cada dia mais, sabe, acho que a palavra seria até enojado com tudo isso que vem acontecendo, com, os afagos que são dados da própria lei aos bandidos, aos criminosos, e esse é o Brasil que nós temos por hoje. Cabe a nós, como disse o Luiz Lima aqui, nos enjaularmos, enfiarmos dentro de uma casa com segurança até os dentes, onde a gente paga imposto para isso, e se não tem condição de pagar, fica à mercê dos bandidos, e se agarrar com a única coisa que nós temos, se agarrar com Deus e pedir proteção, porque é só Deus mesmo para manter a gente seguro, né? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial. Desculpem estar atrasado, mas os olhos inchados condenam. Eu não consegui acordar a tempo. Hoje foi pesado, foi uma noite mal dormida, então um pouquinho atrasado, mas cumprindo aqui o nosso compromisso. Grande abraço.